Então, olá a todos os estudantes, senhores e senhoras, garotos e garotas. Então, eu vou apresentar a vocês esse trabalho, né? O trabalho que eu estou orientando para fazer a divulgação, né? E para quem tiver interesse também, né? Está contratando esse serviço. Então, assim, vou contar um pouco, né? Vou falar um pouco de mim e depois eu vou apresentar esse trabalho, né? Então, primeiramente, eu sou Fábio Guimarães Lima. Então, atualmente eu realizo esses projetos em que eu realizo esses serviços, né, na área de educação, na área de treinamento também, onde eu oferto treinamentos em formatos de cursos em monitoria. São cursos individuais, não são salas de estudo, né? São cursos individuais, onde o aluno vai contratar o serviço e eu vou monitorar o serviço prestado. Então, como é que funciona isso? Funciona de forma online, né? Então, é um curso que você não tem custo, a não ser o custo do valor da mensalidade e da internet que você paga, né? Você, no caso, não terá custos adicionais. Vou fechar um pouco essa janela aqui. Então, como eu estava dizendo, você não terá custos adicionais, né? Com módulos, apostilas, transporte para se deslocar até o local, né, de estudo. E como é que eu desenvolvo esse trabalho? É todo via, como eu já falei, né, via online. E o que o aluno precisa ter é apenas um aparelho celular, né, um smartphone. Eu resolvi fazer esses serviços. Eu já faço esse serviço há algum tempo, né? Comecei atuando na parte de concursos, dando monitoria para concursos, em que eu realizava questões de provas de concurso, né? E através dessas questões de provas de concurso, eu poderia esclarecer as dúvidas das pessoas e também dar o assunto, né? O assunto cobrado naquelas questões. Então, assim, para melhorar ainda mais meu trabalho, eu resolvi estender mais os cursos, né? Estava um pouco cansado daquele modelo em que quem efetuava as aulas. Então eu resolvi migrar um pouco para um modelo em que o aluno, o monitorado, que é o aluno, ele vai escolher quais os assuntos melhores para serem trabalhados. Então, cada aluno que chega para mim procurando este serviço, ele vai falar: estou precisando mais de um reforço desta matéria, né? E aí nós vamos começar o trabalho, né? E o aluno sempre direcionando, né? Eu só vou dar o material pronto. E esses materiais prontos eu vou apresentar em forma de PowerPoint, em PDF, documento Word, em forma de vídeo, em forma de áudio, em forma de imagens. Então eu posso utilizar todos os recursos didáticos que um professor, um educador
costumeiramente apresenta em uma sala de aula presencial, né? Então eu estou aqui para apresentar esse aqui que vocês estão vendo, né? Que é o treinamento, né, nessas matérias aqui: matemática, física e química. E aqui o slide mostra. Você já pensou em aulas nas quais o aluno é quem decide quais os assuntos querem estudar? Pois é, são aulas premium, sem sair de casa, por apenas R$ 49,90 mensais, né, por aluno. Então este aqui é como o trabalho vai funcionar, né? São aulas premium. O que são aulas premium? Aulas premium é esses modelos de aula em que o aluno tem total liberdade, né? Então as dúvidas serão tiradas, eu vou esclarecer tudo, né? As pessoas que vêm até a mim, me procuram, entrarão em contato comigo, eu estarei esclarecendo como é que vai funcionar. Também não é tudo que o aluno vai poder ficar. Em um dia o aluno tem uma dúvida, em outro dia já tem outra. Não é bem assim. Então tem um prazo, né, para eu estar projetando essas aulas. E eu vou explicar tudo às pessoas que vão vir me procurar, interessados em conhecer mais este projeto, né? Então eu vou estar agora adentrando no segundo bloco, onde eu estarei direcionando acerca da importância, né, desse projeto. Pois bem, como eu já havia dito, eu estava cansado daquele modelo ultrapassado de ensino. E eu confesso que até quando eu estava estudando no colégio, não gostava desse modelo em que o aluno não tem tanta liberdade assim. Então aí eu resolvi migrar para esse sistema aqui. Então vamos lá. O que é a matemática, gente? Pronto, eu vou deixar para falar um pouco por último da matemática. Vou começar falando da química, né? São aulas de matemática, como eu já falei antes, física, química. Neste projeto aqui, tá? Tem outros cursos não relacionados com essas matérias. Então, na parte da química, o que é a química, né? A química trabalha muito com resultados, com a parte de resultados. Como é que funciona isso? Tudo que envolve a matéria para gerar um determinado resultado nesta matéria, que pode ser um rearranjo das moléculas ou uma reorganização do meio, né, do meio em que uma substância está atuando, ou uma mistura, né, ou um composto químico. O composto químico ele vai se juntar ou ele vai se separar de acordo com essas moléculas para formar um resultado. Isso pode gerar uma desordem material ou uma organização material no meio em que essa substância está inserida. Então a química, diferente da física, né, ela vai não estudar o comportamento,
o comportamento da matéria, ela vai estudar a estrutura da matéria e como a matéria se reorganiza ou se rearranja no meio. Então, por exemplo, uma chuva para acontecer, para ocorrer, primeiro ocorre o fenômeno físico, depois ocorre o fenômeno químico. O fenômeno físico da chuva seria a evaporação, depois acontece o choque entre massas térmicas, que é a massa fria e a massa quente. Isso já é um fenômeno físico, né? Movimentação de massas térmicas, e consequentemente nós temos um fenômeno químico que é a chuva, né? A precipitação em forma de chuva, em que as moléculas se agrupam, se condensam, né? Elas estão em forma de vapor, elas se elevam, né? Ficam na atmosfera, que é mais fria, tem contato com o ar atmosférico do continente. Isso gera uma colisão entre essas partículas, essas moléculas, e como um resultado, por isso que eu falei de resultado, a química lida com resultados. Como resultado nós temos essa composição química, que é as diferentes moléculas que estão presentes na atmosfera, no ar atmosférico, que vão atuar como resultado em forma de precipitação de chuva, né? Então vai ocorrer o fenômeno da chuva. Então é um fenômeno de sinergia, né? Existe uma sinergia tanto química como física como biológica, né? Porque tem regiões que é mais propícia à chuva do que outras. Então nós já entraremos em uma questão de clima, de biologia, de bioma. É basicamente isso, né? A química. E as pessoas que procurarem essa monitoria na parte de química, eu vou estar trabalhando, né? E aí a pessoa escolhe como é que vai querer que o trabalho seja executado. Resolvendo questões de provas, pode ser um caminho. Outro caminho pode ser mostrando como a química funciona, por exemplo, numa indústria química. Na indústria química nós temos os mesmos processos. E por falar em indústria química, desculpem, eu esqueci de falar sobre a minha formação, que é de técnico em petroquímica. Também tenho uma formação de técnico em segurança e saúde do trabalhador. Mas atualmente eu resolvi migrar para a área do ensino, né? Porque eu julgo de maior valia, né? A área de ensino eu julgo de maior valia, e eu tenho aptidões técnicas, né? Para estar monitorando, praticando essa monitoria, né? Destes alunos que vêm até mim. Então, como eu estava dizendo, em indústria química, petroquímica, o que acontece são fenômenos físicos e químicos, né? Então a gente pode também, dependendo do aluno, do grau do aluno, porque esse curso aqui não serve só para a pessoa que está estudando para o ensino médio, para o Enem, mas serve também para aquele cara que é graduado e tem dificuldade em determinados conceitos. A química trabalha com muitos conceitos, e se a pessoa não se atentar a esses conceitos, a conceito de matéria, né, como eu havia dito antes, os elementos químicos que estão envolvidos na matéria, se a pessoa não se atentar a esse grau de instrução, a pessoa acaba se perdendo no meio do caminho. E aí vem a parte que envolve um pouco de matemática, tem partes da química que envolve um pouco da física, da matemática, e aí, se a pessoa não tiver um conhecimento teórico bom, bem estabelecido, a pessoa acaba se perdendo, né? Assim também acontece com a física e a matemática, né? Muita gente julga
que a física e a matemática são ciências mais exatas, né, que trabalham muito com números, porém a teoria, a organização por detrás da matéria ali, da matéria que eu digo, referente ao estudo da física ou da matemática, se a pessoa não tiver muito atentada aos conceitos, a teoria, a pessoa se perde mesmo. Então, assim, meus treinamentos eles podem ser práticos, como eu já falei, colocando a física, a química e a matemática na prática, como também vai ter um respaldo de conteúdos bem teóricos, bem elaborados, né? E agora eu vou adentrar no espaço da física. A física se difere tanto da matemática como da química no seguinte conceito, que a física está direcionada a comportamentos, os comportamentos da matéria e não a transformação da matéria, como a química, né? Então, na química nós temos que, quando você acende um fogo, você queima a madeira para fazer fogo, nós temos o fenômeno físico do calor, do fogo, né? A combustão é um fenômeno químico, o calor já é um fenômeno físico, a condução térmica já é um fenômeno da física, e a madeira que vai ser transformada em cinzas já é um fenômeno químico, né? Por isso que eu falei que a química lida com resultados. Qual o resultado da queima da matéria-prima? No caso da madeira, o resultado são as cinzas, né? Então ela forma outra matéria. Por isso que existe aquela clássica frase de que nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Geralmente isso é atrelado na questão da química. Só que na natureza nós temos a química, a física, a biologia e a matemática atuando sinergicamente. Então, como eu estava falando, a física lida com esses comportamentos, né? O calor que o fogo gera é um fenômeno físico, é um comportamento do fogo. O comportamento do fogo é gerar calor. Os movimentos também. A física só um instantinho, eu vou interromper esse bloco e vou continuar em outro bloco aqui agora, né? Porque tem um time aqui que eu tenho que seguir esse time, né? Então é isso, vamos lá. Eu estava falando que a física lida com esses comportamentos, com os movimentos também da matéria. Os movimentos da matéria. Movimentos nós podemos ter aí o mecanismo do calor, como eu citei antes. Como o calor se desloca utilizando a matéria, né? O fogo de uma fogueira, o fogo gera o calor. O calor se desloca através do ar, né? Do ar. Esse é um fenômeno físico de movimento. Nós temos esses fenômenos físicos de movimentos também relacionados a quase tudo na natureza, né? As correntes marítimas são movimentos. A força, né? A força das marés são fenômenos físicos, fenômenos de movimento. Também nós temos na física fenômenos relacionados à transferência de massa. Então, transferência de massa tanto pode ser físico como químico. Físico-químico, eu diria, né? Transferência de massa. Como assim? Como o caso que eu citei, né? Que é a chuva, né? Um fenômeno relacionado à chuva, é um fenômeno atmosférico, né? É um fenômeno de transferência de massa, de densidade. Quando eu digo transferência de massa, eu estou falando de densidade, né? A densidade leve e as densidades mais pesadas. Então nós temos as moléculas ali que se colidem e reagrupam e se rearranjam
Isso é um fenômeno de transferência de massa, é um fenômeno físico. O que ocasiona esse movimento, né, é um fenômeno físico. Os mecanismos ligados a máquinas, por exemplo, você tem uma indústria, você vai trabalhar ou trabalha ou deseja trabalhar em uma indústria química, ou se nunca adentrou esse espaço, esse mundo chamado de indústria. Existem várias indústrias, né, vários modelos industriais. Existem as indústrias mecânicas, existem as indústrias químicas, existem indústrias de transformação da matéria. Então, enfim, todas essas indústrias lidam com processos. O que é processo? Processo é você pegar uma matéria-prima e transformar ela. Só que para você transformar aquela matéria-prima, você vai passar por fenômenos físicos, né? Fenômenos de transformação químicas também, né? Depende. Algumas indústrias trabalham com a transformação química, outras não. Todas essas máquinas que estão ali, projetadas intencionalmente para cumprir cada parte desse processo até chegar ao resultado final, atua com mecanismos. E aí nós temos também a física. Temperatura é um fenômeno físico. Pressão é um fenômeno físico. Volume é um fenômeno físico. Nível do tanque é um fenômeno físico. Hidrodinâmica é um fenômeno físico. Calorimetria é um fenômeno físico. Então a física está atuando nessas máquinas. O que faz uma máquina atuar são fenômenos físicos. O movimento, o trabalho das máquinas são mecanismos físicos. A física trabalha com isso também. Essencialmente a física é isso, né? Porque nós temos um ramo da física chamada mecânica, que lida com o estudo desses movimentos e do projeto dessas máquinas em relação a esse movimento, né? Como mover um fluido, por exemplo, a água, como bombear uma água, como puxar uma água de um poço artesiano e jogar no tanque da sua casa para você ter um abastecimento de água. Fenômeno físico. Agora vamos passar adentrando aí. Então assim, vamos resumir aqui a física, né? Sempre que nós temos também fenômenos relacionados a um aumento ou uma retração da matéria, né? Nós também podemos ter o fenômeno da física. O ar comprimido é um fenômeno físico. Você comprime o ar atmosférico. Então nós retraímos o ar. A expansão do ar, a explosão, uma bomba que explode, uma bomba nuclear, né, que lança partículas radioativas na atmosfera. Aumento de massa, né, é um fenômeno físico. Mas também, gente, tem a questão da química envolvida, né? Não é só física, né? Muitos fenômenos da natureza estão sinergicamente entrelaçados entre a química, a física e a biologia. Por que não dizer agora a matemática, né? Então, assim, vamos resumir a física como todos os efeitos relacionados na matéria, né? Esses efeitos de movimento, como eu falei, o comportamento da matéria em si é física. E por que não dizer também que a natureza partilha da ideia da matemática, né? A matemática nada mais é do que uma ferramenta que o homem criou, um sistema de simbologias criada pelo homem para realmente compreender a natureza. Esses fenômenos físicos, esses fenômenos da química e também outros fenômenos, né? Enfim,
A matemática originadamente foi para cumprir este propósito, né? Mas nós temos aí, por exemplo, matemática financeira, que lida com cálculos, né, de administração de finanças. Mas a matemática, essencialmente, ela é a própria natureza das coisas. Se a física, como eu falei, estuda o comportamento, e a química estuda o resultado, a matemática por si só, ela é a própria natureza, ela é a própria causa, ou a própria causa das coisas, ou seja, da matéria, né? A própria natureza da matéria é fundamentalmente apoiada pela matemática, por um padrão de funcionamento, né? Por uma arquitetura, por um projeto de funcionamento. É por isso que muitos antigos diziam que a matemática de todas as ciências é a mais divina, é a que está mais próxima de Deus, porque ela é a própria natureza, em funcionamento, né? Então a matemática serve para quantificar a natureza. A natureza que eu digo relacionada a todos os fenômenos, né? Químico, físico, naturais ou fenômenos artificiais criados pelo homem também. A natureza que é a matemática, a natureza da matemática é quantificar esses fenômenos. Quanto nós temos, por exemplo, de consumo, né? Uma máquina consome quanto de combustível por hora. O funcionamento daquela máquina, o rendimento, né? Qual o rendimento que aquela máquina está tendo? Qual é a eficiência que ela está tendo? Então a matemática vai quantificar o funcionamento das coisas, né? Através de quê? Dos números. Os números são sistemas de simbologia que o homem utiliza para quantificar a natureza das coisas. E de acordo com a evolução dessa ciência que é a matemática, o homem foi vendo, foi transformando os números, né? Os números no início era apenas os números que nós temos como os números inteiros, os números naturais inteiros, e depois isso foi se transformando ao longo do tempo. É claro que em todos esses ramos da ciência então, como eu estava dizendo, é claro que todos esses ramos aqui tanto da física como da química, como da própria matemática, essas ciências evoluíram com o tempo. Nada foi criado assim. O homem foi percebendo através do estudo da física coisas relacionadas à matemática. O estudo da matemática proporcionou também algumas análises no terreno da física. As coisas estão entrelaçadas, nada funciona de forma homogênea ou isolada. Todo princípio aqui atua de forma conjugada, né? Composta, heterogênica. E levou centenas de anos, às vezes, para um cálculo matemático, para um cara desenvolver um cálculo matemático. Por exemplo, a mecânica. Vamos pegar a parte da física. Eu estou falando sobre a matemática, eu vou continuar. Eu só quero pegar isso para exemplificar um pouco. A física, para chegar ao conceito de mecânica, né? De engenharia mecânica, o homem começou a estudar física, né? Os princípios básicos do movimento, né? E todas essas questões relacionadas à física, né? Até chegar ao resultado, que foi a mecânica. Com a matemática também não foi diferente, né?
Para se chegar aos cálculos matemáticos mais complexos de hoje em dia, tem que ter sim os fundamentos, né? E no meu projeto eu atuo com o ensinamento dos fundamentos relacionados a determinada matéria de estudo. Por exemplo, vamos supor que você quer contratar o pacote, o curso de matemática, e você quer estudar integralmente no curso só matemática financeira. Pronto, eu vou preparar as aulas direcionadas à matemática financeira e vou preparar tudo isso como? Atrelando os conceitos fundamentais, né, que muita gente tem dificuldade porque se perde nesse campo aí. E aí fica naquela questão de decorar a fórmula. Decorar a fórmula não adianta. O que funciona e o que tem funcionado sempre é você compreender como as coisas funcionam, né? A partir do momento que você compreende como funciona, você não esquece mais nunca. Você não esquece, pode passar 20 anos da sua vida, você vai ficar ali, eu já vi falar sobre isso, e aí vai encadeando o pensamento até chegar ao resultado, né? Aí você vai lembrar, se baseando nos fundamentos teóricos. A matemática é toda teórica, a física é toda teórica, a química é toda teórica. Os números só expressam a natureza das coisas, né? Simbolicamente a natureza das coisas. Então é isso. A matemática também lida com as formas, né? Com a compreensão das fórmulas. É por isso que existe alguns matemáticos desenvolveram o quê? O estudo da trigonometria, né? Porque todas as outras ciências se apoiam na matemática, a física. A física, por exemplo, o conceito de movimento, né? De movimento de uma roda, por exemplo. O que é uma roda? Uma roda é uma figura geométrica, é uma figura matemática, né? Então, essas formas são a natureza das coisas que eu falei anteriormente, né? A matemática estuda a natureza das coisas. E na natureza existe sim o círculo, né? Existe a pirâmide, existe o quadrado. O homem projetou essas imagens para realmente explicar a natureza das coisas, né? E outra coisa que a matemática lida muito nos seus estudos são as graduações. Vamos pegar a química. A química, você não tem um cálculo para achar o resultado de uma amostra química ali no laboratório, né? Quanto de massa eu tenho de um produto, quanto de massa eu tenho de um reagente, e quanto é que isso vai gerar na questão da reação química, né? Reação química vai gerar uma fórmula química e um equilíbrio, um rearranjo das moléculas, um equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico vai gerar o que? Um número, um percentual. Um percentual é a graduação. A graduação é o que? Um valor matemático. Entende? Então a pessoa, ela pode contratar um curso em particular, sendo que ela vai ter respaldo de uma visão mais ou menos superficial, não muito aprofundada das outras matérias, mas ela pode contratar todas as 3 matérias. Porém, aí o pacote, o preço, o valor, ele vai ser um pouco acrescido, né? Esse valor de aula premium que eu estou disponibilizando é um valor promocional, porque eu gosto muito também disso, de fazer o que eu faço. Então eu quero abrir o leque de oportunidades para pessoas que também não tenham tanta parte financeira. Desde o início, quando eu comecei a atuar na parte de concursos públicos,
A minha maior preocupação foi justamente essas pessoas que não têm muitos recursos financeiros. Porque a pessoa que tem muitos recursos financeiros, ela vai contratar um cara mais reconhecido, né? Ela vai se cadastrar em um curso mais reconhecido. Porém, muitas das vezes, eles lá não falam muitas das coisas que eu vou falar aqui nesse curso. Então, são bons preparadores, são pessoas boas, mas de pegar assim e, por exemplo, um assunto ligado à física e pegar exemplos práticos na indústria para colocar nas aulas, como eu faço, não é qualquer um que faz, não. O cara pode ser bom como for, entendeu? Mas até hoje eu não vi. Mas é claro que existem pessoas que cumprem o que promete. Por exemplo, você vai estudar para o Enem, quer fazer a prova de Química no Enem, quer se dar bem na prova de Química do Enem, vá lá, contrate um curso preparatório para o Enem. Então é isso. O meu modelo aqui é diferente. O meu modelo aqui é o aluno que vai dizer: estou com dificuldade em determinadas coisas, dá para montar uma aula para mim? Ok, eu vou atender isso aí, entendeu? Sem nenhum acréscimo. O valor mensal é R$ 49,90 mensais por aluno. E é isso. Eu espero que você que me assiste venha fazer esse curso. É um curso importante, né? É melhor você gastar um recurso pequeno que você possui em uma coisa que vai lhe fazer crescer na vida, do que ficar gastando recursos com coisas desnecessárias, né? Que não vão te levar a lugar nenhum. Com esses conceitos aqui você pode compreender muitas coisas da natureza, né? Até da natureza humana, né? Que é a mais complexa de todas. Com esses conceitos aqui físicos, conceitos da química, conceitos da matemática, são conceitos legais, né? Que dão prazer de estudar. Quando você acaba compreendendo como a coisa funciona, isso dá prazer. Há muitas pessoas que eu conheci durante a minha vida, inclusive eu mesmo, não gostavam da matemática no colégio, da física, da química, porque a orientação dos professores é sempre aquela mesma orientação. Não é o aluno que faz a aula, é o professor que faz a aula. Então a coisa se torna chata por ser um compromisso, né? Compromisso de passar em um vestibular. É claro que você tem que ter uma meta nos estudos, mas mais além do que você ter uma meta, é você gostar daquilo que você está estudando. Porque se você não gosta daquilo que você está estudando, não tem o porquê. Você vai passar no concurso, beleza. Você vai passar no vestibular, beleza, ok. E para este público, eu também vou estar dando meus direcionamentos. Quer passar no Enem? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para ajudar. Para as pessoas que têm poucos recursos financeiros, eu aconselho fazer sim o curso comigo, porque eu já passei por cursos técnicos e tal, e é muito mais promessa do que eles muito mais prometem do que cumprem o que eles falam, né? Então assim, não desperdice o seu recurso, né? O dinheiro do seu trabalho com coisas que não vão funcionar. Eu estava falando aqui do gostar de fazer as coisas. Eu dou aula porque eu gosto, eu sinto prazer, e isso faz com que eu evolua nesses conceitos da química, da física, da matemática, né? Então quando você gosta das coisas, consequentemente você está estudando para o Enem, para passar no Enem. Consequentemente, se você gosta daquilo que está estudando, você vai passar, porque você sempre vai estar procurando sanar suas dúvidas, sempre. E você pode utilizar como ferramenta a minha pessoa para estar sanando essas dúvidas. Entende como é que funciona o meu trabalho? É direcionado a isso. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês venham ter um papo comigo,
para conhecer mais. E se gostar, assinar esses cursos, que vale a pena. Eu não estou prometendo nada, não. Eu tenho aqui uma lida diária com o estudo dessas matérias e eu gosto, né? Tenho cursos, já fiz cursos nessas áreas aqui, então eu tenho um preparo muito grande para fazer isso. Então, vou falar um pouco também, sou muito também autodidata, né? Porque o autodidatismo é aquele cara que realmente gosta de estudar. Consequentemente, quem gosta de estudar, meu amigo, vai passar no concurso. Agora é mais difícil o cara que não gosta passar no concurso do que o cara que gosta de estudar, né? O cara que gosta de estudar normalmente é aquele que passa. Eu conheci várias pessoas na vida, sim, né? Que passaram porque gostavam de estudar. Então, como eu havia dito, né? Como eu estava dizendo, é isso aí. Né? Pare de gastar seu dinheiro com coisas desnecessárias e venha mesmo fazer algo que vai servir para a tua vida, não só para aquilo que tu quer passar, que é uma faculdade. Por exemplo, tu estuda mecânica, engenharia mecânica e está com dificuldade em matemática e física, né? Tu pode me procurar para te ajudar, né? No que eu puder. Às vezes tu sabe mais do que eu, mas tu se passou em algum conceito ali, um conceito teórico, e tua mente não está funcionando muito bem. Então eu vou reorganizar isso também. Então assim, pare de ficar gastando dinheiro com coisas desnecessárias. Esses cursos aqui que eu estou ofertando são coisas que vai servir para tua vida inteira, mano. Não importa o que tu faça na vida, se tu não usar os conhecimentos que eu vou te passar, tu pode me cobrar de volta, cara. Porque, sabe por que eu falo isso? Porque quando eu estava no ensino médio, eu achava um pouco chato aquelas aulas lá, e realmente são chatas, né? É por isso que eu resolvi fazer esse trabalho de forma diferente. Eu achava aquilo chato e realmente era chato e eu não conseguia aprender muito. Só que durante toda a minha vida eu vim observando a grande necessidade de realmente você aprender a matemática, de você realmente aprender a física, de você realmente aprender a química. Porque o mundo está aí à tua volta, os desafios estão aí. E esses ensinamentos são mais do que... Desculpem. Como eu estava dizendo, desculpem. Esses ensinamentos é muito mais do que apenas passar em uma prova de um concurso. São ensinamentos que vão te dar um maior potencial de sobrevivência, por que não dizer. Então é isso aí, eu vou encerrando minha demonstração aqui, para não ficar muito extensa. O recado foi dado, a minha intenção foi essa. Eu vou divulgar isso aqui em algumas redes sociais que eu possuo. Quem tiver interesse, vai lá, entre em contato comigo e a gente vai conversar aí o que a gente vai poder fazer, né?